Vamos falar de estruturas de dados no Python. Nós temos 4 estruturas de dados no Python, são elas as listas, os sets, as tuplas e os dicionários. As listas são, portanto, listas, conjuntos de objetos ou de variáveis que não têm necessariamente regras tão definidas de não poder haver duplicados, por exemplo, e têm funções também associadas, ou seja, as listas são iteráveis, eu consigo fazer pequenos loops dentro dessas listas. Temos também os sets, que são como se fossem as listas, mas não permitem elementos repetidos. Temos, portanto, as tuplas, que são conjuntos de dados com um tamanho fixo, por exemplo, 3 resultados, 3 vezes que o dado saiu, 5 notas, sempre o mesmo tamanho. E temos também os dicionários, que são como se fossem objetos, têm sempre um par chave-valor. Por exemplo, o meu dicionário utilizador tem um nome, Diogo, uma idade, 40, um licenciado, true, por exemplo. Os outros utilizadores que estejam juntamente com este dicionário, que devem também obedecer à mesma estrutura. Por exemplo, se eu tiver um outro utilizador, Joana, também deve ter nome. Não é obrigatório, mas se tiverem no mesmo conjunto de dados faz sentido para não haver coisas dados que não sejam consistentes. Então vamos fazer uma abordagem rápida aos 4 elementos e também perceber como é que eu consigo, por exemplo, iterar listas. Vou pôr a minha lista de números. As listas são representadas por parênteses retos e eu tenho o número menos 5, o 0, o 60, o 70, o 20 e o 9. Eu posso simplesmente fazer print da lista e vai-me imprimir todos os elementos. Posso imprimir também um elemento específico cujo índice, ou seja, cuja ordem é sempre um número a menos. Isso tem a ver com a tendência da programação, mas também com a organização dos bytes na memória. Se eu fizer números 0, eu vou obter o primeiro elemento. Se eu fizer números 4, vou obter o quinto elemento, portanto este aqui, que é 20. Se eu fizer números menos 1, vou obter o último elemento. Se eu fizer menos 2, vou obter o penúltimo. E vocês concluem que se eu fizer menos 2 ou, portanto, 4, vai dar o mesmo número. Estamos a falar do mesmo número. Há várias operações que eu consigo fazer com as listas. Este é um curso introdutório, não vou aprofundar tanto, mas na altura em que eu falar de análise de dados num outro curso, vou sem dúvida focar-me muito nesta questão das estruturas de dados. O que agora vos estou a tentar é simplesmente dar-vos uma introdução ao Python e às suas valências. Isto é as listas e é também importante eu perceber que eu consigo, se for um elemento iterável, como as listas são, eu consigo fazer len números e vai-me sair quantos números é que eu tenho. São 6. Também consigo fazer o quê? Um for, se é um elemento iterável, a lista é iterável, eu consigo iterá-la, eu consigo utilizar um for loop. For número in números, portanto, assim, e temos então a nossa primeira indentação. Faço 2 pontos, enter, e começa no parágrafo a seguir. Vou fazer print, número, e ele vai imprimir todos os números individualmente. Se eu fizer número mais 1000, por exemplo, tem uma maneira de imprimir todos os números de uma maneira alterada. Pode ser, por exemplo, o dobro de cada número. Número vezes 2. Sai-me o dobro de cada número e isso pode fazer todo o sentido. Porque nós, no Python e análise de dados, temos sempre 3 principais operações, que são elas: o alterar elementos, e no Excel e tudo mais. Alterar elementos, filtrar elementos, selecionar apenas parte daqueles elementos, e também reduzir os elementos, ou seja, uma soma, uma média, algo que seja um único valor que a gente pega daqueles dados todos. Portanto, nós temos as listas. Vamos trabalhar os sets. Portanto, aqui os sets, se calhar, é muito semelhante e ele vai ser na mesma... Aliás, eu posso deixar o código estar como está.
Se eu fizer play, dá-me, portanto, o mesmo resultado, aqui deu o dobro, vou só dar play outra vez. Mas o que é suposto nós termos atenção é que se eu meter aqui 20 outra vez, o resultado é idêntico, ou seja, ele não permite duplicados, por muito que eu até tente adicionar elementos à lista, números, portanto aqui, add, o número 700. Ele vai adicionar o número 700, ok? Mas se eu tentar adicionar 5 vezes o número 20, o add é neste caso para os sets, está bem? Porque para as listas nós utilizamos o append. Ele vai ignorar completamente este número 20 e estes aqui, porque ele não permite duplicados, simplesmente. Aliás, ele ignorou este aqui e estes aqui, que este vem depois. No caso de ser uma lista, vamos novamente voltar à lista. Isto deixa de fazer sentido, acho que ele nem vai conseguir correr, exatamente, porque com as listas... Com as listas nós temos de utilizar o append, está bem? Portanto, append, e agora ele já vai ter todos aqueles números que nós tentámos adicionar. Portanto, listas e sets, a diferença é que um permite repetições. No caso, portanto, das tuplas, nós estamos à espera de um conjunto de dados com tamanho fixo, portanto, menos 5, 0, 5. Em termos de memória, as tuplas são mais otimizadas do que as listas e do que os sets. Mas, portanto, as tuplas permitem repetições e os sets não, está bem? Normalmente o que é utilizado é uma lista de tuplas, porque pensem tipo num xadrez ou numa tabela de dados. Se eu sei que as tuplas ocupam menos espaço e são mais fixas e, portanto, mais rígidas, se não permitem quando adicionar coisas à toa, como as listas permitem, eu tenho um maior controle de dados. Eu sei que, se calhar, um utilizador vai ter obrigatoriamente um nome e não vai ter uma propriedade que eu não esteja à espera, por exemplo, um frigorífico. É iterável à mesma, muito bem, e temos também, então, agora, por último, os dicionários. Vou pôr aqui o meu dicionário utilizador. Temos chavetas, depois temos um conjunto par, chave, valor. Portanto, aqui a chave vai ser o nome, e o nome vai ser o Diogo. Este elemento, portanto aqui posso colocar, portanto, for elemento in utilizador, vamos dar play, ele imprimiu o nome apenas. Eu aqui consigo imprimir as chaves apenas as chaves do utilizador. Ou seja, eu num dado dicionário, eu vou ter outras coisas também. Eu neste caso vou colocar a idade, que vou colocar 40, e vou colocar, portanto, licenciado, vou colocar true. Isto é um dicionário super normal. Então agora vou imprimir todas as chaves, mas se eu quisesse imprimir todos os valores, reparem que este utilizador, eu aceder ao elemento 0 não funciona como funcionam as listas. Aqui eu tenho mesmo de aceder, por exemplo, ao nome, que vai-me dar Diogo, né? Aqui não fez sentido, teria de fazer se calhar fora. Vou comentar para não executar este código e aproveitá-lo a seguir. Consigo aceder ao licenciado. É uma das maneiras de aceder aos dicionários, que é completamente diferente dos sets e das tuplas em que é só meter um índice. Mas, se eu quisesse imprimir todos os valores e não todas as chaves, eu tenho de fazer print utilizador chave e vai imprimir só Diogo 40 e true, ok? Ou posso até fazer os dois, portanto... portanto, chave e utilizador-chave. Sempre foi assim. Uma curiosidade que pode fazer todo o sentido. Se vocês quiserem formatar strings, vocês podem fazer, por exemplo, tenho aqui uma stringzinha que eu quero meter chave, dois pontos, chave, assim, meto mais. Tem uma outra maneira de fazer isto. Aqui vou até comentar isto. Estão a perceber? Chave, aparece aqui. Há uma melhor maneira de fazer isto que é utilizando a formatação do Python. Meto um F atrás da string e, sempre que eu precisar de colocar a variável lá dentro, meto chavetas e não preciso andar aqui com mais.
e tenho então o mesmo resultado. E é claro que isto vai ser completamente útil porque agora posso fazer chave, dois pontos. Isto vocês têm de praticar para deixar de ser estranho, porque a primeira vez que vocês estão a ver isto devem ficar utilizador, chave. E agora tem a estrutura completamente organizada. Só para relembrar, é provável que vocês estejam a trabalhar com listas de tuplas, listas de dicionários, ou sets de tuplas ou sets de dicionários, ou neste caso sets só de números ou de nomes. Os sets servem para quando eu quero realmente não ter repetidos. E há muitas vezes nos dados isso faz todo sentido. Quando eu não quero ter alunos repetidos, não quero ter números de conta repetidos. E também é importante perceber que vai ser bastante útil quando passamos então para a análise de dados, porque tudo depois passa a ser à base de listas.